Canal 200, uma emissora da AMIC, Amigos da Cultura de Dracena e região. A partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sozinho nada sou, somente contigo sou vencedor. Pra conseguir me levantar, somente aos teus pés eu preciso estar. E quando o mal me faz desistir, tenho que entregar meu coração a ti. Em ti eu vou buscar poder. Basta te ouvir, eu tenho que orar. Senhor, estou ouvindo teu chamado. Eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado. Olá, meu irmão, minha irmã, ouvintes da Rádio 87.9 FM Dracena, a todos vocês que nos acompanham pela transmissão da rádio, pela transmissão do Facebook Ivan Fidelis, e também depois essa mensagem fica gravada no canal do YouTube Família e Fé PR Ivan Fidelis, para que você possa ouvir novamente, para que você possa meditar, compartilhar com as pessoas que você entende que necessitam de uma palavra de ânimo, de esperança, de carinho, de direção espiritual. Este é o nosso propósito. Então, a todos vocês que nos acompanham, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos, com cada família que vocês representam, que vocês tenham a paz, como a palavra de Deus nos diz, a paz que excede todo entendimento. Nós vivemos dias difíceis, o mundo nunca foi fácil, mas nós observamos que cada dia ele fica mais complexo de ser vivido, temos mais adversidades, como Jesus mesmo nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, e através dele nós também, dirigidos pelo Espírito Santo, como filhos de Deus, nós venceremos também cada batalha, cada obstáculo, cada adversidade. Mas para isso nós temos que estar de fato firmados em Deus e na sua palavra, colocando a palavra de Deus em prática, como diz o apóstolo Tiago, né? Como diz Tiago aqui, o irmão de Jesus que escreve na Bíblia, como diz Tiago, ele fala que a fé sem obras é morta. Se você tem fé, aquilo que você acredita, se você não pratica, se ela não está na sua postura de vida, não está na sua voz, no seu comportamento, na sua entrega pessoal a Deus todos os dias, então ela fica sem efeito, sem validade. Quando nós observamos a vida e as suas adversidades, as suas preocupações, nós percebemos que quanto mais nós voltamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, e quanto mais nós colocamos esta palavra em prática da maneira correta, como interpretação correta, nós passamos pela vida com lutas, com problemas, mas de uma forma muito mais tranquila. Primeiro, existem muitos problemas que nós conseguimos evitar. Existem muitos problemas e muitas adversidades que, se nós formos orientados pelo Espírito Santo dentro da palavra de Deus, são problemas que nós nunca vamos ter, porque existem situações que nós não vamos nos envolver. Nós não vamos nos envolver com vícios, não vamos nos envolver
com adultérios, nós não vamos nos envolver com questões que prejudiquem o nosso irmão ou prejudiquem a nós mesmos nas negociações financeiras, nas questões de trabalho, porque nós vamos buscar fidelidade, integridade para honrar o nosso Pai Celeste, que, aliás, é o primeiro mandamento com promessa, como a Bíblia nos diz: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento que tem uma promessa, para que seus dias sejam prolongados sobre a terra. Então, quando nós pensamos em Deus como nosso Pai, né, nós temos que honrá-lo através da nossa postura de vida cristã. E honrando ao nosso Pai através da nossa postura, do nosso jeito de ser, deixando o Espírito Santo nos conduzir e frutificar em nós todos os seus frutos a partir do amor, nós vamos viver de uma maneira mais tranquila, mais suave. Mas, como eu já disse, como Jesus mesmo disse, nós não estamos isentos de provações, de situações adversas, de problemas que o mundo apresenta. E é isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje. Como está a sua vida pessoal, conjugal, familiar, a sua relação de trabalho, as suas questões de finança? A Bíblia, ela é um livro tão completo que ela já apresenta direcionamento e soluções para todas as questões humanas. Essas que eu acabei de citar e muitas outras também, né? Então, quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, quando nós buscamos solução, e se você não tem esta habilidade de conhecer a Bíblia a ponto de buscar solução para o seu problema, procure o seu líder religioso, seja qual denominação você participa, procure o seu líder para que ele te oriente dentro da Bíblia, porque é assim que nós tratamos. Todo cristão, ele deve ter a Bíblia como única regra de fé e prática. Então, no meio cristão, para o pastor, para o orientador espiritual, não se cabe aquilo que eu acho melhor, aquilo que é uma experiência pessoal minha que deu certo. Porque muitas experiências pessoais que deram certo para mim, pode não dar certo para outra pessoa. Mas quando nós colocamos em prática a palavra de Deus como base de identidade cristã e de identificação, de condução para solucionar os problemas da humanidade como um todo, porque a Bíblia não é escrita para uma pessoa, a Bíblia é escrita para a humanidade, para todas as pessoas. Então ela tem princípios e valores gerais que qualquer pessoa, aplicando esses princípios e valores na sua vida, ele vai ter um bom resultado, ele vai ter o resultado que a Bíblia fala que ele vai ter. Se ele for fiel a Deus, se ele tiver integridade com Deus, o primeiro benefício que ele vai ter é a declaração de Deus, como Jesus recebeu em Mateus capítulo 3, ali no seu batismo, onde Jesus fala: este é meu filho amado em quem me comprazo, este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Você tem sido um filho de Deus, uma filha de Deus, e que Deus pode declarar ao mundo em que ele tem prazer na sua existência? Ele tem prazer na sua postura de vida, na maneira que você se relaciona com as pessoas. Ele tem prazer porque o seu lar é um lugar de aconchego, um lugar de abraço, um lugar de paz, um lugar que não é um lugar perfeito, porque todos nós, seres humanos, somos imperfeitos. Então, dentro das nossas imperfeições humanas, nós temos alguns dias de chateações, nós temos alguns dias que estamos mais nervosos, um pouco mais bravos, um pouco mais magoados, sentidos, aborrecidos. Nós temos todas essas questões também. Mas quando o nosso lar, ele é um lugar de paz, um lugar de aconchego, um lugar de abraço, quando a sua relação conjugal é uma relação de descanso, é uma relação espiritual, onde você tem no seu cônjuge um amigo, uma amiga, onde você possa
se abrir, conversar, sem o medo da reação, você pode realmente ser quem você é, pode se expor, pode se abrir. Quando você tem isso dentro do seu espaço do lar, você realmente alcançou a proposta de Deus para a sua vida. Mas isso não é fácil, porque nós temos a corrupção do pecado, e a corrupção do pecado nos leva a nos distanciarmos de Deus e nos distanciarmos da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, como eu sempre falo, ela revela Deus a todo ser humano, mas ela revela toda pessoa, todo ser humano a si mesmo. E este propósito é para que nós possamos observar aquilo que nós estamos fazendo de errado, corrigir para que possamos viver melhor. Jesus fala que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, e esta vida é desde já. Para isso, nós temos os nossos combates, né? Como a gente chama, usando a expressão do apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, o versículo 6 em diante, o apóstolo Paulo ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto e justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. A todos os quanto amam a sua vinda. Você espera com amor a volta de Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo? E durante essa espera, né, porque nós temos o momento do nascimento, temos o momento da morte. Entre o momento do nascimento e o momento da morte, nós temos um espaço que nós chamamos de experiência de vida, de vivência, onde nós passamos por um período, o primeiro período na nossa vida, nós passamos nos construindo. Até os 25, 26 anos, o ser humano está se construindo na sua formação pessoal, de caráter, de integridade, de personalidade. Ele está se construindo. Depois dos 26 anos em diante, normalmente ele está reproduzindo, ele começa a colocar um outro ser no mundo que também vai ter que se construir, vai ter que ser educado, vai ter que ser ensinado, vai ter que ser dirigido para a palavra de Deus, para que também ele tenha as suas melhores escolhas. Então, a primeira fase do ser humano, né, ele está se construindo. Na segunda fase do ser humano, ele está reproduzindo. E na última fase do ser humano, ele está se despedindo. Ele está se preparando para deixar este mundo. Mas a questão não é só você deixar este mundo. O que você vai deixar no mundo? O que você vai deixar nas pessoas que convivem com você? O que você vai deixar nas pessoas que compartilharam a vida com você? O que você deixa na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos, nas suas filhas, no seu relacionamento familiar, os amigos, que eu sempre falo, os amigos são a família que Deus permite que nós possamos escolher. O que nós vamos deixar nessas pessoas? E é isso que o apóstolo Paulo ele fala aqui na segunda carta ao Timóteo. Ele já está velho, ele já sente o seu corpo debilitado, ele já tem uma idade avançada e aqui ele começa a se despedir da vida. Mas ele tem uma consciência, ele tem uma certeza. Ele fala assim: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação. Ou seja, eu entreguei a minha vida toda a Deus, eu já me entreguei em sacrifício, eu não tenho problema, eu estou pronto para que Deus me leve a hora que Ele quiser. E é esta consciência que nós temos que ter a todo momento como cristãos. Nós temos que ter absoluta certeza da nossa salvação. Nós temos que cuidar da nossa salvação todos os dias, com integridade, com fidelidade, com amor a Deus,
não com medo de Deus, né? Ou medo do diabo, né? Pior ainda, tem pessoas que querem se relacionar com Deus, né? Porque tem medo de ir para o inferno. Então, na verdade, ele não ama a Deus, ele tem medo do diabo. Né? Como ele não tem muita opção, ou ele está de um lado ou está do outro, então ele acaba ficando do lado de Deus. Mas Deus não quer isto. Aliás, a palavra de Deus nos diz exatamente o contrário, que o amor lança fora o medo. E a Bíblia também diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro, Ele nos ensina a amar. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, fala que nós, sem o amor, não seríamos absolutamente nada. O apóstolo João, na sua primeira carta, também diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, essa relação de início de amor é o que vai nos proporcionar ter forças, ter ânimo, ter direção espiritual para combatermos os nossos bons combates. Como tem sido o seu combate de vida? Como você tem vivido? Você tem vivido com respeito, com integridade, com fidelidade? Você se respeita como pessoa? Porque muitas pessoas não estão se respeitando individualmente e ficam chateadas quando o de fora não a respeita. Mas se ele não impor limites, se ele não impor o respeito que ele quer, o outro não vai respeitá-lo. O respeito, né, as relações sociais, as relações familiares, as relações conjugais, muitas vezes a pessoa espera um respeito que ele mesmo não tem a si mesmo. Ele não impõe um respeito para si e quer que o outro respeite. Se você não respeitar os seus próprios princípios e valores, combater um bom combate, como diz o apóstolo Paulo, vai ficar muito difícil. Vai ficar muito complicado. Então você tem que ter, em primeiro lugar, princípios, valores éticos e morais com integridade e fidelidade dentro da palavra de Deus que nos direciona pelo Espírito Santo para que nós possamos honrar o nosso Pai Celeste. Então esse conjunto desta interpretação faz com que a nossa vida seja mais tranquila, que nós tenhamos paz, apesar das adversidades e dos problemas. Porque nós também temos a perspectiva da esperança que o apóstolo Paulo coloca aqui no texto de 2 Timóteo 4:6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Ou seja, o que ele está falando aqui, eu estou próximo de descansar no Senhor. Eu já estou próximo de morrer e eu tenho consciência disso. E o tempo da minha partida é chegado. Você vê que ele fala diretamente no texto. O tempo da minha partida, o tempo de descansar no Senhor, já chegou para mim. O versículo 7, daí ele coloca o que ele viveu na fé, o que ele viveu no seu comportamento, no dia a dia, nas escolhas da sua vida, na imposição dos seus princípios e valores cristãos. Ele mesmo declara: agora não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, porque eu penso como Ele, eu ando como Ele, eu falo como Ele, eu transmito a mensagem que Ele deixou em mim. Eu fui transformado pela palavra de Deus e agora, transformado e guiado pelo Espírito Santo, eu conduzo a palavra de Deus para que outros sejam transformados e vivam tão bem quanto eu vivi, para que possam combater um bom combate como eu combati. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E é por isso que eu pergunto para vocês: como tem sido o seu combate de vida diária? Como tem sido a sua vida diária? Como tem sido, quando nós falamos em combate, né, lembramos sempre das forças armadas, né, de um militar. Como tem sido o seu combate diário, para que você tenha certeza da sua salvação, do seu encontro com Jesus? Aqui ele fala: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda.
todos aqueles que receberam a Jesus Cristo como um único e suficiente Senhor e Salvador de suas vidas, todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, todos aqueles que se fortalecem na palavra de Deus para serem mais que vencedores diante das suas batalhas diárias, das suas adversidades, dos seus problemas, das suas questões pessoais. Você realmente possa ser um soldado fiel, um soldado íntegro, como diz o texto aqui, né? Que você seja como o apóstolo Paulo e possa dizer: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Todos os dias nós estamos combatendo um bom combate e nós precisamos de integridade, fidelidade, princípios e valores eternos através da palavra de Deus e da direção do Espírito Santo. Você tem alguma adversidade, algum combate, algo que você está vivendo hoje, está vivenciando hoje, que você precisa da força de Deus pela palavra, da intercessão de Jesus e da direção do Espírito Santo, para que você continue sendo um soldado íntegro e fiel diante de Deus? Então, enquanto nós ouvimos essa canção, se coloque diante de Deus, fale dos seus problemas, das suas adversidades, seja um soldado fiel. Quantas provações você tem que passar, quantas decepções você tem que suportar. Não é fácil quando se está sozinho. Parece que os espinhos ferem a alma e o coração já não suporta a dor de ter que lutar mais uma vez. Soldado é aquele que luta mesmo ferido, que não se entrega e não se vê vencido, e depois de caído se levanta pra conquistar. Soldado do céu é soldado fiel, é campeão que busca mais que troféu. Lutar é vencer, vencer é saber que lá no céu sua coroa vai receber. Eu quero escrever minha história de lutas e de muitas vitórias, e ser um soldado que não pecou, que enfrentou a batalha e lutou. Eu quero cumprir minha missão, marcar essa minha geração, ser um exemplo de servo fiel e ainda ter o privilégio de morar no céu. Quantas provações você tem que passar, quantas decepções você tem que suportar. Não é fácil quando se está sozinho. Parece que os espinhos ferem a alma e o coração já não suporta a dor de ter que lutar mais uma vez. Soldado é aquele que luta mesmo ferido, que não se entrega e não se vê vencido, e depois de caído se levanta pra conquistar. Soldado do céu é soldado fiel, é campeão que busca mais que troféu. Lutar é vencer, vencer é saber que lá no céu sua
Qual a recompensa de você ser esse servo fiel? Qual a recompensa que você vai chegar ao final? O apóstolo João declara isso no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 2, falando da carta às igrejas. Em cada final de cada carta, 7 cartas às igrejas, ele fala o que você vai receber por ser um soldado fiel, com integridade, com fidelidade. No capítulo 2 de Apocalipse, o versículo 7, o final do versículo 7, ele fala assim: ao vencedor dar-te-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Depois, na sua segunda carta, ele fala: ao vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Depois, quando ele vai falar na sua terceira carta, ele fala que ao vencedor eu lhe darei, ao vencedor será vestido com vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Depois, na sua quarta carta, ele fala que ao vencedor far-lhe-ei coluna do meu santuário, do santuário de Deus, e dali jamais sairá. Então, quando nós combatemos um bom combate, o texto de Apocalipse, a partir do capítulo 2, vocês podem ler o texto em casa se vocês quiserem, vão fazendo a sequência das 7 cartas, mas nós temos ali a recompensa, o galardão ao vencedor, aquele que combateu um bom combate, guardou a carreira, perseverou na fé, aquele que venceu as suas adversidades, que venceu a si mesmo, se preservando dos pecados, se afastando daquilo que ofende a Deus e guardando seus princípios, valores éticos e morais, espirituais, segundo a palavra de Deus. Este é um vencedor. Você será um vencedor, se colocando nas mãos de Jesus Cristo, buscando integridade pela palavra de Deus e se permitindo ser guiados pelo Espírito Santo. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de combatermos um bom combate, de sermos referência como servos do Senhor, e que o Senhor nos fortifique, nos fortaleça a cada dia, para que nós não desviemos os nossos passos da Tua Palavra, para que possamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus e para que nós tenhamos a Tua presença em nós. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as Tuas bênçãos sobre cada irmão e irmã que está nos ouvindo nesta hora, cada família por eles representado, a todos aqueles que ouvirão essa mensagem posteriormente, que todos desfrutem da Sua presença, do Teu poder e que eles vençam as suas batalhas para que ao final eles sejam mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Tenha um excelente sábado, um excelente final de semana, em nome de Jesus. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.